E aí, turma, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula e hoje a gente vai falar um pouco sobre teste de hipótese. Então a gente já aprendeu a estimar nossos parâmetros, nosso modelo ARMA, né, nosso modelo autorregressivo e de média móvel, e faltou a parte de teste de hipótese, né? A gente estimou, mas a gente pode verificar também se esses parâmetros que nós estamos estimando realmente existem, né? Se esses parâmetros são ou não estatisticamente iguais a zero. Então, o que a gente vai ver hoje, na verdade, é apenas o teste T que vocês já estão acostumados, que vocês já viram lá de inferência estatística 1 e também lá na disciplina de análise de regressão. Então, o teste é basicamente o mesmo. E a gente vai ver hoje também o teste de Dickey-Fuller, que é o teste DF, para a gente verificar se a nossa série é ou não uma série estacionária, ok? Então vamos lá, nosso processo autorregressivo e de média móvel, nosso processo ARMA, tudo bem? Aqui eu vou colocar para vocês, vou mostrar para vocês um exemplo com o modelo ARMA 1, certo? A gente vai ter um termo autorregressivo e um termo de média móvel, mas o procedimento não muda para independente do número de parâmetros que a gente tem no modelo, tudo bem? Então a gente vai ter aqui como exemplo um modelo ARMA 1, ou seja, a nossa série temporal vai ser igual a uma constante, mais o termo autorregressivo, menos o termo de média móvel, mais o ruído branco, tudo bem? E o que é que muda aqui? A gente vai acrescentar agora uma nova hipótese, que é a hipótese de normalidade, certo? Professor, por que a normalidade? Porque vocês já viram lá em inferência 1, vocês já viram lá em modelo de regressão, que quando a gente supõe normalidade, tudo fica muito mais simples e muito mais fácil. Então a gente sempre acrescenta aqui a suposição de normalidade. Logicamente que mais para frente, quando a gente for avaliar o nosso modelo de fato, a gente tem que verificar se essa suposição de normalidade ela realmente faz sentido, se ela realmente está sendo atendida, porque se ela não tiver atendida, então todo o teste de hipótese que nós estamos fazendo pode ou não ser válido, a gente não tem certeza sobre isso. Então, toda a característica de um teste estatístico, que é você ter ali um nível de significância, a probabilidade de você estar cometendo um tipo de erro, toda essa parte aí que nos dá uma certa segurança, a gente não vai ter. Então, é como se não estivesse fazendo o teste, a gente estivesse apenas se baseando no acaso, na sorte, tudo bem? Então, essa suposição aqui de normalidade, mais para frente a gente vai ver um teste para verificar se o termo de ruído branco é ou não, segue ou não uma distribuição normal, tudo bem? Então, o que é que a gente tinha? A gente tinha que o AT, o nosso ruído branco, era um ruído branco com média zero e variância sigma 2. E o que é um ruído branco? Um ruído branco são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, tudo bem? O que é que muda aqui? Elas continuam sendo independentes e identicamente distribuídas, ou seja, elas são um ruído branco, só que agora elas são identicamente distribuídas segundo uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2, tudo bem? Então, continua sendo ruído branco, só que o ruído branco agora é uma distribuição normal, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui, ó, o φ0 chapéu, o φ1 chapéu e o θ1 chapéu, eles vão ser os estimadores, certo? Para os parâmetros φ0, φ1 e θ1, respectivamente, certo? Essa parte de estimação a gente já viu na aula passada, eu já falei para vocês que não é um procedimento com fórmula fechada, igual lá nos modelos de regressão, aqui a gente trabalha com métodos numéricos, certo? Então aqui tudo é aproximado, então não vai ter fórmula fechada para o φ chapéu de 0, o φ chapéu de 1 e o θ chapéu de 1, tudo bem? São todos procedimentos numéricos. Então aqui você imagine que existe aqui, né, esse cara aqui é uma função da nossa amostra, ou seja, uma função das nossas observações da nossa série, assim como o φ1 chapéu e o θ1 chapéu, ok? Então vamos lá. O teste T
é o mesmo teste T que vocês viram lá em inferência estatística e lá em modelo de regressão. Nós queremos testar se o parâmetro φ1, se os parâmetros do nosso modelo, nesse caso aqui é o φ1 ou θ1, se tivesse uma ordem maior no processo autorregressivo, uma ordem maior no processo de média móvel, a gente ia testar o φ1, o φ2, o φ3, até o φp, e o θ1, o θ2, o θ3 até o θ aqui, certo? Não tem problema nenhum, é só generalizar, certo? Aqui é só um exemplo para facilitar o entendimento. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer por φ1 pode ser feito por um φ2, certo? Se a gente tiver duas ordens no processo autorregressivo, pode ser feito por um φ3, por um φ4 e assim sucessivamente, tudo bem? Então vamos lá. O que a gente quer testar? A gente quer testar se esse parâmetro aqui, ó, se esse termo aqui, ele realmente existe. E esse termo vai realmente existir se esse parâmetro φ1 aqui, ele for diferente de zero. Então o que a gente vai testar aqui? A nossa hipótese nula, H0, vai ser o φ1 igual a zero, ou seja, esse parâmetro, esse termo autorregressivo não existe, versus a hipótese alternativa, H1, que é que esse termo autorregressivo de primeira ordem, ele existe. E qual que é a estatística de teste? A estatística de teste é o quê? É o estimador menos o valor que eu quero testar. Nesse caso aqui eu estou testando se o φ de 1 é igual a zero, então é o estimador menos que eu estou testando, que é igual a zero, dividido pelo erro padrão do estimador. Erro padrão do estimador ou desvio padrão do estimador, tudo bem? E esse cara aqui, sobre a nossa hipótese de normalidade, essa estatística de teste aqui vai seguir uma distribuição T de Student com n-1 graus de liberdade, tudo bem? E o que a gente fez aqui para o parâmetro autorregressivo, a gente pode fazer também para o parâmetro de média móvel. Então, a gente pode testar se esse termo de média móvel aqui, ele realmente existe. Se ele realmente existe, o θ1 ele vai ser diferente de zero. Então, nossa hipótese nula vai ser o θ1 igual a zero, o termo de média móvel não existe, versus H1, certo? Aqui é um H1, a nossa hipótese alternativa de que o θ1 é diferente de zero. E a estatística de teste é a mesma, pessoal. A estatística de teste sempre vai ser o quê? O estimador menos o valor que eu estou testando, no caso aqui é θ1 igual a zero, dividido pelo o erro padrão, né? A fonte de variação do estimador. E essa estatística de teste aqui sobre H0 vai seguir uma distribuição T de Student com n-1 graus de liberdade, tudo bem? E aí vem as regras de decisão, certo? Como é que a gente decide em rejeitar ou não rejeitar a nossa hipótese nula? Aí vai depender dos testes, né? Pode ser o teste bilateral, que é o nosso caso aqui, né? A gente quer saber se é ou não igual a zero. O teste unilateral à direita, o teste unilateral à esquerda. Dos três aqui em séries temporais, vocês vão utilizar aqui o teste bilateral, tudo bem? E aí você pode, né, chegar à conclusão através da estatística de teste, comparado com o valor tabelado lá da distribuição T de Student com n-1 graus de liberdade, aquelas tabelinhas que vocês viram lá em probabilidade estatística 2, vocês viram também em inferência 1 e provavelmente vocês viram também lá em regressão 1. Ou a gente pode tomar a conclusão através do valor P, né? O valor P que está associado aí com o nosso nível de significância, né? Lembrando que o nível de significância é a probabilidade da gente estar cometendo o erro tipo 1, ou seja, da gente rejeitar a hipótese nula, dado que a hipótese nula de fato é verdadeira. A gente está rejeitando quando não deveria rejeitar. Esse é o erro tipo 1, certo? Então a gente vai fixar esse erro, certo? A probabilidade de a gente estar cometendo esse erro, a gente quer que essa probabilidade de a gente cometer o erro seja bem pequena, então a gente escolhe valores pequenos, por exemplo, alfa igual a 1%, alfa igual a 5%, alfa igual a 10%, são os três valores mais utilizados aí na teoria. E a gente calcula o p-valor. Se o p-valor for maior do que o nível de significância que a gente adotou,
a gente não rejeita a hipótese nula. Se o p-valor que a gente calculou for menor do que o nível de significância que a gente adotou, então a gente vai rejeitar a hipótese nula, tudo bem? Ok? Então, eu não vou perder muito tempo nisso daqui, porque isso daqui vocês já viram em 2 disciplinas, certo? Daqui a pouco a gente faz um exemplo prático, ok? Então, vamos lá. Teste de Dickey-Fuller ou apenas teste DF. Esse aqui vai ser o teste que a gente vai utilizar para verificar se a nossa série temporal é ou não uma série estacionária, tudo bem? Quando a gente tem uma série temporal que não é estacionária, a gente diz que ela possui uma raiz unitária, tudo bem? E o teste de Dickey-Fuller, ele é justamente um teste que vai tentar identificar a existência ou não dessa raiz unitária na série temporal, tudo bem? Então a gente viu que para um processo ARMA ser um processo estacionário, o processo ARMA é o quê? Ele é composto por uma parte autorregressiva e ele é composto por uma parte de média móvel. A gente viu que a parte de média móvel, ela sempre é estacionária. O modelo de média móvel sempre é estacionário. Agora, o modelo autorregressivo, ele pode ou não ser estacionário. Então, se a gente quer verificar se o modelo ARMA é um modelo estacionário, a gente vai olhar para a parte autorregressiva, porque a parte de média móvel sempre vai ser estacionária, tudo bem? Então, a gente vai considerar aqui um modelo autorregressivo de primeira ordem, certo? E o que a gente colocar aqui para o modelo autorregressivo de primeira ordem também vai valer para processos autorregressivos de ordens maiores, tudo bem? A gente vai trabalhar aqui com primeira ordem porque ele é mais simples e é mais fácil de entender, tudo bem? Então, a gente vai começar com o processo autorregressivo de primeira ordem sem o intercepto, ou seja, a nossa série temporal vai ser igual a um φ mais ela defasada em um período, mais o termo de ruído branco, tudo bem? Então, o nosso processo autorregressivo de primeira ordem, sem a constante, sem o termo do intercepto, tudo bem? Então, o que é que a gente quer verificar? A gente viu que para um modelo autorregressivo de primeira ordem ser estacionário, então o φ em módulo ele tem que ser menor do que 1, certo? Então, o φ ele não pode ser maior ou igual a 1. Então, qual que vai ser o nosso teste aqui? A nossa hipótese nula vai ser de que a série não é estacionária. E se a série não é estacionária, significa que esse φ aqui, ou ele é igual a 1, ou ele é maior do que 1. Então, a nossa hipótese nula vai ser o quê? φ igual a 1. E a nossa hipótese alternativa, H1, vai ser o φ menor do que 1. Ora, a gente está então aqui no teste unilateral à esquerda, certo? A nossa hipótese alternativa é φ menor do que 1. Isso implica que a nossa hipótese nula é φ maior ou igual do que 1, certo? Professor, mas aqui está só um igual. Não está igual ou maior. Mas isso aqui é só questão de notação, tudo bem? Se a hipótese alternativa é menor, então está implícito que a hipótese nula é maior ou igual, tudo bem? Só que, como é que a gente vai fazer? A gente pode, então, simplesmente estimar esse cara aqui, ó, estimar esse φ e proceder com o teste T, certo? Com o teste T. Só que aqui, no lugar do zero, seria 1, certo? Então, a gente poderia proceder dessa maneira, tudo bem? Mas os autores indicam um outro procedimento através de um outro modelo, tudo bem? Que é esse modelo aqui, ó, delta yt, né, a série diferenciada igual a φ menos 1, que a gente está chamando aqui de um φ asterisco, vezes a série defasada em um período, mais o termo de ruído branco, certo? Então, em vez de a gente trabalhar com esse modelo aqui, ó, e fazer esse teste de hipótese T aqui, a gente vai trabalhar com esse modelo. E essas hipóteses aqui, a hipótese nula e a hipótese alternativa, são equivalentes a essa hipótese nula e essa hipótese alternativa. Ora, o φ asterisco igual a zero, quem é o φ asterisco? O φ asterisco é φ menos 1. φ menos 1 igual a zero, isso significa que o φ é igual a 1, ou seja, ó, essa hipótese nula aqui é exatamente
equivalente a essa hipótese nula aqui. E essa hipótese alternativa é equivalente a essa hipótese alternativa, tudo bem? Professor, mas por que a gente simplesmente não trabalha com esse modelo e faz aqui esse teste T que a gente já está acostumado? Por que a gente precisa trabalhar com esse modelo aqui alternativo? Bem, os autores dizem que esse modelo alternativo aqui, ele tem propriedades mais interessantes quando a gente está trabalhando com amostras pequenas, quando a gente não tem muitas observações. Também, então, por isso que a gente trabalha com esse modelo aqui. E a estatística de teste, nesse caso aqui, que a gente está trabalhando com a série que não é estacionária, certo? Por quê? Porque a gente está tomando a hipótese nula como verdadeira. Lembra que o teste de hipótese, a distribuição da estatística de teste, ela é encontrada você supondo que a nossa hipótese nula é verdadeira. E quando a gente supõe a hipótese nula verdadeira, que a nossa série é uma série temporal não estacionária, a estatística de teste, essa estatística de teste aqui, ela muda um pouquinho, certo? Ela já não tem mais uma distribuição T de student. Então, por isso que a gente utiliza esse modelo alternativo aqui, que foi proposto aqui pelos autores. Tudo bem? Então, qual vai ser o procedimento? A gente vai estimar φ asterisco, certo? Esse φ asterisco aqui, ó, a gente vai estimar através dos procedimentos que a gente já viu. Vai calcular a estatística de teste, ou seja, φ asterisco chapéu dividido pelo erro padrão, né? Menos um zero. Então, não faz sentido colocar aqui o zero. Ok? Então, isso aqui é justamente a estatística T, certo? Isso aqui é essa estatística aqui, ó. É exatamente igual. Qual que é o problema? O problema é que, apesar dela parecer com a estatística T, a distribuição de probabilidade dessa estatística, dado a hipótese nula verdadeira, não segue uma distribuição T de student. Tudo bem? Então, a gente não pode utilizar os valores tabelados da distribuição T de student. Então, como é que a gente vai rejeitar ou não a hipótese nula? A gente vai rejeitar a nossa hipótese nula se essa estatística aqui for grande o suficiente, certo? Ele for maior do que uma determinada constante. Que constante é essa? Essa constante é um valor crítico obtido via simulação, tudo bem? Os autores tabelaram esses valores com base no nível de significância que a gente vai adotar, geralmente 1, 5 ou 10%, e no tamanho da amostra que a gente tem acesso. Pessoal, mas vocês não precisam se preocupar com isso daqui, porque eu não vou passar para vocês ficarem olhando tabelas e verificando se a gente vai rejeitar ou não a hipótese nula. Isso aqui o software vai soltar para a gente vai olhar lá o p-valor e vai tomar a nossa decisão, tudo bem? Então aqui é só para vocês saberem que essa estatística de teste aqui, ela não vai seguir uma distribuição T de student. Na verdade, ela vai seguir uma distribuição que a gente não conhece, certo? Mas que os autores já tabelaram os valores dessa distribuição. Isso aqui parece muito um teste de hipótese não paramétrico, certo? Não sei se vocês chegam a ver isso no curso de ciências atuariais, mas geralmente testes não paramétricos não seguem uma distribuição, né? A estatística de teste não segue uma distribuição, essas mais conhecidas que a gente vê em probabilidade e estatística 1 e 2. Ela segue um outro tipo de distribuição que os caras vão lá, fazem simulação e conseguem tabelar lá para fazer as conclusões, para tirar as conclusões do teste de hipótese. Tudo bem? Ok, então, esse aqui é o teste de Key-Fuller, certo? E aqui a gente tomou como base um modelo autorregressivo sem o intercepto, certo? Sem a constante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a constante. É o mesmo modelo, só que agora com o intercepto, certo? Estou chamando esse intercepto aqui de alfa. Então, o modelo é a nossa série temporal, no período T, vai ser igual ao intercepto mais o φ que multiplica a nossa série temporal defasada em um período mais o termo de ruído branco, ok? O que a gente quer testar? A mesma coisa. A gente quer verificar se o φ é ou não igual a 1. Porque se o φ for igual a 1, a gente sabe que o processo autorregressivo não é um processo
estacionário, tudo bem? Agora, se a hipótese nula for verdadeira, o que é que a gente tem? Se a hipótese nula for verdadeira, esse φ aqui é igual a 1, ou seja, o yt ele vai ser igual a alfa mais yt menos 1 mais o termo de ruído branco. E eu já mostrei para vocês, no comecinho desse curso, que esse modelo aqui, ele é equivalente a esse modelo aqui, ó, yt igual a t vezes alfa mais um y0 aqui, é uma constante, certo? Uma constante qualquer, a gente pode considerar igual a zero, sem problema nenhum, mais o termo de ruído branco. Ou seja, esse modelo aqui está implícito nele que ele gera uma tendência, certo? Que é essa tendência aqui, ó, T alfa. E essa tendência que é gerada através do modelo autorregressivo, a gente chama de uma tendência estocástica, tudo bem? Então, a gente tem esse modelo agora com intercepto, e esse modelo com intercepto ele vai gerar uma tendência estocástica. Então, professor, quando é que eu vou utilizar um modelo sem intercepto? Quando a gente vai olhar para uma série temporal, a gente acha que ela é uma série estacionária, por quê? Porque ela está ali se desenvolvendo aleatoriamente em torno de uma constante com uma variabilidade mais ou menos constante também. Então a gente olha para aquele gráfico e pensa, eu acho que aquilo ali é uma série temporal estacionária. Vou fazer o teste de Dickey-Fuller para ter certeza. Então você vai fazer o teste, ó, sem o intercepto, tudo bem? Agora, se você identificar uma tendência, aí você vai fazer o mesmo teste de Dickey-Fuller, só que é um teste com o intercepto, certo? Porque esse intercepto aqui, ele gera uma tendência. Então, quando você vê um gráfico de uma série temporal que tem algum tipo de tendência, faz lá o teste de Dickey-Fuller para você ter certeza que aquela série temporal é ou não estacionária, tudo bem? Então, o procedimento é basicamente o mesmo. Em vez de a gente estar trabalhando com esse modelo diretamente, a gente vai trabalhar com esse modelo alternativo, que é exatamente igual ao outro, só que a gente está botando aqui o intercepto. E a hipótese nula vai ser, ó, o φ asterisco igual a zero, versus a hipótese alternativa do φ asterisco ser menor do que zero. E o procedimento é exatamente o mesmo. O que muda? O que muda é que esses valores tabelados aqui que os autores encontram já são diferentes. Ou seja, no teste sem o intercepto a gente vai ter determinados valores que são tabelados, e quando a gente já coloca o intercepto, esses valores já mudam, certo? Então essa que vai ser a diferença, tudo bem? Agora a gente vai considerar um modelo com tendência, que a gente chama de tendência determinística. Professor, qual a diferença de uma tendência estocástica e uma tendência determinística? Ora, a tendência estocástica, que é essa daqui, do modelo A1, quando a gente tem um intercepto, essa tendência estocástica ela é gerada implicitamente através do modelo, certo? Agora, uma tendência determinística, você coloca aquela tendência no modelo. É você que coloca, é você que está supondo que aquele modelo tem uma tendência. Não é o próprio modelo que está gerando aquela tendência. Então, a gente tem o seguinte, ó, yt é igual a uma constante alfa, que é o nosso intercepto, mais alfa 2 vezes t. Tá aqui a nossa tendência determinística, alfa 2 vezes t. Tá faltando um t aqui. Viu, pessoal? Alfa 2 vezes t. Então, essa daqui é a nossa tendência determinística. Mais o φ vezes a nossa série temporal defasada em um período, mais o nosso termo de ruído branco. O que a gente quer testar continua o mesmo. A gente quer testar se o φ é igual a 1 versus o φ menor do que 1. O modelo que a gente vai utilizar é o modelo alternativo, né? A série diferenciada mais alfa 1 mais o alfa 2t, tá aqui a nossa tendência determinística, ó, mais o φ asterisco yt menos 1 mais a de t. E qual o procedimento? O procedimento é exatamente esse aqui que a gente viu no teste sem intercepto e no teste com intercepto, tudo bem? Então, testes de Dickey-Fuller são 3 modelos,
certo? Um modelo sem intercepto, um modelo com intercepto, um modelo com intercepto, e tendência, certo, pessoal? Então, são dois modelos com tendência, certo? Um modelo com intercepto, ele gera uma tendência que a gente chama de tendência estocástica, e um modelo com a tendência determinística. Professor, então eu vou olhar para uma série temporal, vou ver que ela tem uma tendência, certo? Verifiquei que ela tem uma tendência. Qual o modelo que eu vou utilizar? Qual o teste? O teste de Dickey-Fuller com intercepto ou o teste de Dickey-Fuller com intercepto e tendência determinística? Pessoal, na maioria dos casos, a gente vai ter uma tendência estocástica. Por quê? Uma tendência estocástica é uma tendência que é gerada através do próprio modelo. Então, ela pode ser uma tendência positiva, depois ela pode mudar, virar uma tendência negativa. Então, geralmente, quando a gente está trabalhando com dados, principalmente na área financeira e econômica, a gente está trabalhando com tendência estocástica. Por quê? Porque aquela tendência ali não vai se sustentar a longuíssimo prazo. Então, por exemplo, você pega preços de uma ação. Você vê ali uma certa tendência de crescimento, mas você sabe que a qualquer momento a economia pode entrar em crise, a empresa pode ficar numa situação muito ruim e a valorização do preço daquelas ações pode cair. Então, aquela tendência positiva, ela não se sustenta a longuíssimo prazo. Agora, a tendência determinística, a gente está supondo que aquilo vai ocorrer sempre, certo? Sempre. Então, dados de natureza financeiras e econômicas, que geralmente é o que vocês vão trabalhar, vão ter tendência estocástica, ou seja, o teste de Dickey-Fuller que vocês vão fazer numa série temporal e que vocês enxergam algum tipo de tendência vai ser o teste com um intercepto, com a constante, tudo bem? Pessoal, quando é que eu vou utilizar o teste com o intercepto e com a tendência determinística? Aí, pessoal, que vocês virem uma série temporal que tem uma tendência e que é dados de uma natureza que vocês não dominam, certo? De um assunto que vocês não dominam, por exemplo, na área biológica, você está vendo uma série temporal de alguma coisa lá e vocês não dominam aquela área, então vocês vão precisar de um auxílio, certo? De um profissional daquela área para saber se aquilo faz sentido. Aquela tendência continuar a longuíssimo prazo, ou se em algum momento aquela tendência pode parar de existir ou ela pode mudar o sinal. Se ela é uma tendência positiva, der fé, ela pode mudar e virar uma tendência negativa. Tudo bem? Então vamos lá. Exemplo. Abrindo aqui o R, vamos trabalhar com a série temporal umidade do trabalho que vocês enviaram para mim, ok? Então eu estou aqui, ó, local da minha série, tudo bem? Onde ela está guardada, a pasta onde ela está guardada aqui no meu computador, certo? Vou ler a série através da função read.csv, certo? Vou colocar aqui o local, vou dizer aqui para ele que a primeira linha da planilha que eu estou lendo são os nomes das variáveis. Vou dizer para ele que o separador decimal é a vírgula e que o separador de colunas é ponto e vírgula, certo? Se você está trabalhando com arquivo em Excel CSV, em geral, o separador de colunas vai ser ponto e vírgula, tudo bem? Então, vamos lá. Umidade, vou rodar aqui, ó. Então, dentro dos dados aqui, que eu acabei de ler, tem duas séries temporais. Uma a gente já trabalhou, que é a série temporal temperatura, e a outra é a umidade, que eu passei um trabalho para vocês analisarem essa série temporal aqui, tudo bem? Então a gente vai trabalhar com ela hoje, série umidade. Então tá aqui, ó, série umidade. Eu vou dizer para o R que essa segunda coluna, ou essa terceira coluna da nossa base de dados é uma série temporal, tudo bem? Através da função TS. Então, dados cifrão umidade, certo? Que dessa tabela dados aqui, ó, desse objeto dados que eu li
a minha tabela que estava lá em Excel, eu estou pegando a coluna umidade, estou dizendo ó, que ele vai começar no dia 1º de 1 de 1997, como é uma série diária, eu vou botar aqui uma frequência de 365, tudo bem? Então, rodando aqui essas linhas de comando, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o gráfico da nossa série. Então, eu vou botar aqui plot.ts, umidade. Então, está aqui o gráfico da nossa série temporal. E olha só, ela parece que está se desenvolvendo ao longo de uma constante, certo? Não sei se a variabilidade aqui, ó, ela está constante, né? Parece que aqui no comecinho ela tem uma determinada variabilidade, aqui no meio, ó, parece que a variabilidade dela aumenta um pouco, e aqui no finalzinho parece que volta a diminuir. Não sei se a variabilidade aqui ela está exatamente constante, tudo bem? Mas mais para frente a gente vai verificar um teste se a variabilidade é ou não constante, tudo bem? Então, por enquanto a gente vai fazer aqui um teste de Dick-Fuller. Mas antes do teste, vamos aqui primeiro para a função de autocorrelação. ACF, umidade. Então aqui a gente tem a nossa função de autocorrelação. Então a gente vê ó, que tem um decaimento rápido aqui para 0, tudo bem? Ele volta aqui ó, no finalzinho, mas isso daqui pode ser apenas residual, tudo bem? Pode ser ou não, ok? E aqui no final ele volta a decair. Então tem isso daqui ó, que gera dúvida na gente. Será que é ou não, essa série é ou não uma série estacionária? Vamos fazer o teste de Dick-Fuller, certo? Agora, para fazer o teste de Dick-Fuller aqui no R, vocês vão precisar de um pacote específico. Que pacote é esse? É o pacote F Unit Roots, certo? Então, vocês vão dar install.package, certo? Entre aspas, vocês vão botar F Unit Roots, ok? E vão rodar essa linha de comando, dá um Ctrl Enter e ele vai rodar aí no seu RStudio, certo? Como eu já tenho esse pacote instalado aqui, eu não vou rodar essa linha de comando, certo? Pacote instalado, o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam carregar esse pacote. Então, depois que vocês instalarem o pacote, vocês vão carregar o pacote através da função require, certo? Require e vocês vão entrar com o nome do pacote, sem aspas, certo? Na hora que vocês forem instalarem, vocês colocam com aspas. Quando vocês forem carregar, vocês colocam sem aspas. Então, carregando aqui o pacote, pode demorar alguns segundos aí. Pacote carregado, a gente vai utilizar a função ADF teste. ADF teste. O que é que a gente vai entrar nessa função ADF teste? A gente vai entrar com a nossa série temporal, umidade, certo? E o tipo. E o tipo? Qual o tipo? Pode ser, a gente pode fazer o teste ADF sem o intercepto, a gente pode fazer o teste ADF com o intercepto, e a gente pode fazer o teste ADF com o intercepto e com tendência. Então a gente tem que escolher qual dessas três formas a gente vai fazer o teste, tudo bem? Então, se você olhar aqui, ó, no help da função, tá aqui, ó, o help da função. Então, a gente tem aqui, ó, o tipo, ó, pode ser NC, C e CT. O NC, ó, para regressão sem o intercepto, sem a constante. O C é para uma regressão com intercepto. E o CT é o intercepto e a tendência, certo? Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma série temporal que a gente não observa a tendência, certo? A gente acha até que ela já é uma série temporal estacionária. Então, a gente vai fazer um teste aqui, ó, NC, que é sem o intercepto, tudo bem? Então, vou excluir aqui esse ponto de interrogação e vou rodar essa linha de comando. Então, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui ó, a nossa estatística de teste e o nosso p-valor,
certo? Então, qual que é a interpretação desse teste aqui? A gente primeiro tem que adotar o nível de significância. Vamos adotar aqui o padrão, certo? Que é 5%. Ou seja, a probabilidade de a gente estar cometendo o erro tipo 1, ou seja, da gente rejeitar H0, dado que H0 verdadeiro, é de 0,05, certo? Uma probabilidade baixa aí da gente estar cometendo algum tipo de erro, tudo bem? Então, se o p-valor é maior do que o nível de significância que a gente adotou, que foi aqui 0,05, então o que a gente vai fazer? A gente vai aceitar H0 ou não rejeitar H0. E quem é H0 aqui nesse teste aqui? O H0 é o quê? H0 é que a nossa série temporal ela não é uma série estacionária. Então, pelo teste de Dickey-Fuller, a gente chega à conclusão de que a série não é uma série estacionária. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar a diferença. Então, eu vou chamar aqui ó, de umidade, que vai ser a nossa série diferenciada, diff umidade, tudo bem? Vou rodar essa linha de comando aqui. Vou plotar a nossa série temporal, plot.ts, de umidade. Então, olha só, a gente tem a série temporal diferenciada. Diferenciou a série? Vamos fazer novamente o teste de Dickey-Fuller. Ok? Mas no teste de Dickey-Fuller, vamos fazer a função de autocorrelação. ACF de umidade. Então, olha só. Aparentemente, temos sim uma série estacionária. Apesar de a gente ter aqui ainda duas autocorrelações aqui no meio, que são diferentes de zero. Tudo bem? Vamos fazer o teste de Dickey-Fuller novamente. Teste de Dickey-Fuller. Vamos lá, vai ser ADF teste. Vamos entrar com a série diferenciada, certo? De umidade. E o tipo da série vai ser o que? NC. Sem constante. Por quê? Porque a gente está vendo que ela é uma série que parece estacionária. Então, a gente vai verificar de fato se ela é estacionária. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Estatística de teste. E o p-valor, olha só, de 0,01. Tudo bem? E ele manda até uma mensagem aqui. Ó. O p-valor ele pode ser menor ainda do que o valor que foi colocado aqui para a gente nessa tela. Então, o p-valor é menor do que 0,01. Significa o quê? Se a gente adotar o nível de significância de 0,05, então a gente vai rejeitar a nossa hipótese nula. Qual é a nossa hipótese nula? A hipótese nula é que a nossa série temporal ela não é estacionária, ou seja, a gente chegou numa série temporal estacionária. A gente viu aqui ó, que ela originalmente não é estacionária, ela até parecia estacionária através do gráfico dela. Através do gráfico dela e da função de autocorrelação, ela parecia ser uma série estacionária, mas pelo teste de Dickey-Fuller a gente viu que ela não é estacionária. A gente tirou uma diferença, fez novamente o gráfico da série e o gráfico da função de autocorrelação e realizou novamente o teste de Dickey-Fuller na série diferenciada, e agora sim a gente chegou que a série diferenciada é uma série estacionária. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar e encontrar o modelo em cima da série diferenciada. Então, a gente já fez aqui a função de autocorrelação e agora a gente vai fazer a função de autocorrelação parcial, PACF, da série diferenciada. Então, fazendo aqui ó, a função de autocorrelação parcial,
a gente identifica o que? Através da função de autocorrelação parcial, a gente identifica a ordem do processo autorregressivo. Então, a gente pode pegar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e o quarto, certo? Então, a gente pode pegar aqui uma ordem 4 para o nosso processo autorregressivo, uma ordem até 4, né? Pode ser um processo autorregressivo de primeira ordem, de segunda, de terceira ou de quarta ordem. E na função de autocorrelação, a gente verifica a ordem de média móvel. Então aqui, ó, na função de autocorrelação, a gente sabe que esse primeiro aqui, ó, é sempre igual a 1, certo? Que esse aqui é o ρ de 0, é sempre igual a 1. Então, o ρ de 1 e o ρ de 2. Então, a primeira ordem e a segunda ordem de um processo de média móvel. Então, o que é que a gente tem aqui? Possíveis modelos. Um processo A1, A2, A3 e um A4. Um MA1 e um MA2. Além dos modelos mistos, né? O modelo ARMA 1.1, ARMA 1.2, ARMA 2.1, ARMA 2.2, ARMA 3.1, ARMA 3.2, ARMA 4.1 e um ARMA 4.2. Tudo bem? Então, vamos estimar um modelo desses aqui e vamos fazer o teste de hipótese nos parâmetros, certo? Então, vamos fazer o seguinte, para a estimação, vamos instalar outros pacotes, certo? Vamos instalar o pacote Forecast, que ela também vai servir o pacote para fazer previsões, que a gente vai ver mais para frente, e o pacote LM Test, que vai ser o pacote que a gente vai fazer os testes de hipótese, tudo bem? Então, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que instalar os pacotes primeiro, install.pkg, entre aspas, o forecast e install.pkg, entre aspas, lm test, tudo bem? Então, rodando essa linha de comando, instalando o pacote no computador de vocês, pacote instalado, vocês têm que carregar o pacote. Então, vocês vão carregar o pacote através da função require forecast e require lm test. Então, pacote instalado e carregado, ok? Vamos lá para a nossa função de estimação. Vamos estimar um modelo ARMA 1, ok? ARMA 1. Ou, na verdade, o nosso modelo ARIMA, certo? Por que o modelo ARIMA? Porque o modelo ARIMA é porque a gente teve que diferenciar a série temporal para ela se tornar uma série temporal estacionária, certo? Então a gente tem um modelo ARIMA o quê? ARIMA 1, 1, 1. Ou seja, ARIMA com a ordem auto regressiva igual a 1, o número de diferenciação que a gente precisou fazer para a série ficar estacionária e a ordem da média móvel, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai estimar o modelo através da função ARIMA. ARIMA, a gente vai colocar a série original, ok? Umidade, não é a série diferenciada, é a série original, vírgula, order, e aqui a gente vai colocar a ordem do nosso modelo, que é 1, 1, 1, certo? 1,1,1. Então, se a gente rodar essa linha de comando aqui, ó, a gente vai ter, ó, o coeficiente da parte autorregressiva e o coeficiente da parte de média móvel. Professor, cadê o intercepto? Quando a gente tira a diferença, aquele intercepto some, certo? Então, em séries diferenciadas, o intercepto não existe, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nome para esse modelo, né? Eu vou chamar de modelo ARMA 1, ok? Modelo ARMA 1. Vou rodar aqui, chamar aqui, ARMA 1. Pronto. Agora vamos verificar se o coeficiente da parte autorregressiva e o coeficiente da parte de média móvel são realmente diferentes de zero. Então a gente vai utilizar a função coef teste,
que é dessa função aqui, ó, que é desse pacote lm_required, lm_test. E dentro desse coef_test a gente vai entrar com o nosso modelo arma1. Se a gente rodar aqui, então a gente tem aqui o nosso teste de hipótese, certo? A estimativa, tudo bem, ó, que é a estimativa, ó. O desvio padrão ou o erro padrão, ó, tá aqui o erro padrão também, certo? O erro padrão. Aqui a nossa estatística de teste, tudo bem? Nossa estatística de teste, que é o quê? Que é simplesmente eu pegar a nossa estimativa e dividir pelo erro padrão. E aqui o nosso p-valor. P-valor menor do que o nível de significância adotado, a gente vai rejeitar a hipótese nula. E qual é a hipótese nula aqui? A hipótese nula é que o coeficiente da parte autorregressiva ela é igual a zero. Então, a gente está rejeitando que o φ é igual a zero e a gente também está rejeitando que o θ igual a zero, tudo bem? Então, nós temos aqui coeficientes estatisticamente diferentes de zero, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos plotar o gráfico da nossa série e vamos colocar nossos valores ajustados, né, através do nosso modelo teórico para comparar, certo? O real e o que foi estimado através do modelo, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Dá o plot, ok? Plot.ts. Na nossa série, umidade. E aqui a gente vai dar um lines no fitted, que são os valores ajustados através do nosso modelo, tudo bem? Do nosso modelo ajustado, que é o arma 1, ok? Então, se a gente rodar essa linha de comando, a gente tem a nossa série, ok? E se a gente rodar essa daqui, eu vou botar até aqui, ó, call igual a red, que é para diferenciar uma linha da outra, tudo bem? Então, olha só, o que é que a gente tem aqui. De preto é a série original, certo? E de vermelho é a nossa série ajustada, certo? Então, se o nosso modelo estiver bem ajustado, o que é que a gente espera? A gente espera que a linha vermelha e a linha preta, elas estejam bem coladinhas, tudo bem? A gente já pode ver aqui que o nosso modelo talvez não esteja muito bem ajustado, porque, ó, tá vendo esses picos aqui, ó? Ele não consegue pegar, ó, tanto para cima quanto para baixo. Então, talvez esse modelo aqui seja um modelo ainda muito pobre, certo? Então, foi o primeiro modelo que a gente ajustou. Então, o ideal seria que a gente ajustasse todos esses possíveis modelos aqui e verificasse cada um. Tudo bem, pessoal? Então, gente, é isso. Teste de Dickey-Fuller para a gente verificar se a nossa série é estacionária e os testes hipótese dos parâmetros que a gente estimou. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.